Olá, começando mais uma edição do podcast CI é Negócio, uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Comunicação Interna da Abracom. Eu sou Pablo Assolini, Head de Planejamento e Negócios na Cucas Conteúdo. E hoje, nosso convidado é o Felipe Lucílio, ele que é coordenador de comunicação interna na Unidas. Fih, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem. O Felipe ele é formado em Relações Públicas pela FECAP, possui mais de 13 anos de experiência aí, né, Fih? Em comunicação interna, passando por grandes empresas, né, como o Grupo Casas Bahia, GPA, Riachuelo, Lojas Torra, Balduco. É muita marca aí, é muita empresa, hein, Fih? E também o Fih tem uma formação, né, em uma pós-graduação, não é? Pela SPM, em Design, Inovação e Estratégia. O Fih, até antes da gente começar falando aí da Unidas, do trabalho, eu queria falar um pouquinho aí do Felipe, né? Teve um dado aí na sua formação que me chamou a atenção, né? Que foi essa pós-graduação que você fez, né? Na área de Design, Inovação e Estratégia. Eu, por exemplo, talvez pensasse, puxa, por que você vai fazer uma pós-graduação, né, dessa? Será que tem uma relação direta aí com comunicação, né? E hoje a gente está falando de comunicação estratégica, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho aqui para a gente, né, o que essa pós-graduação, né, de design, inovação e estratégia, ela agregou na sua jornada profissional aí por onde você passou. Legal, Pablo. Quando a gente pensa em fazer uma especialização após uma graduação, né, como você informou, eu sou formado em Relações Públicas, já trabalhava com comunicação e eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio quando eu comecei a fazer essa pós-graduação em Design, Inovação e Estratégia na SPM. E o objetivo da escolha desse curso foi ampliar repertório e ir para algumas outras áreas que não são especificamente de comunicação. Então, eu pesquisei muito, vou fazer comunicação, uma especialização em comunicação corporativa, vou fazer uma especialização em outras áreas de comunicação, e aí eu fui para uma outra vertente, porque tem uma base de marketing muito importante lá, eu tive aulas de especialização em dados, BI, então que são muitos dados importantes para a gente de comunicação. Fundamental, né, hoje, né? Fundamental, porque tudo precisa ser mensurado, tudo precisa gerar uma informação. Exato. O design era design além da questão visual, né? Então era design estrutural mesmo, das organizações. Então foi muito legal essa especialização, porque ela abriu meu portfólio, abriu minha mente, né? Abriu o campo de atuação e não ficou focado só em comunicação. Perfeito. Então, essa especialização eu escolhi para poder ter essa ampliação e ter uma outra visão. Então, a faculdade que eu fiz era de Relações Públicas, mas ela foi na FECAP, então ela tinha um viés muito de negócio da comunicação. Então, tinha muita aula de planejamento financeiro, né? Isso. Não só a comunicação pela comunicação, mas a comunicação como um canal de negócio, né? Então, foi muito legal a minha graduação e a especialização, ela complementou. E ela abriu um leque de outras possibilidades que a gente tem dentro de comunicação. A gente, apesar de trabalhar muito tempo com comunicação interna, essa especialização, ela me trouxe outras vieses de marketing, de growth. Então, são outras habilidades que a gente consegue adaptar para a comunicação interna e fazer um trabalho cada vez melhor e cada vez mais integrado, com cultura mesmo. A cultura da inovação a gente precisa aplicar. Quando a gente fala de inovação nas empresas, a gente pensa, mas como que eu trago inovação? É uma tecnologia nova? Muitas vezes não é. Verdade. Muitas vezes é o mindset de inovação dentro daquilo, dentro do escopo, dentro das possibilidades que você tem. Uma coisa que você ainda não fez, né? Que pode ser inovação, né? E, enfim, né, no cargo que você está hoje, né, quer dizer, de coordenar toda a área de comunicação, né, interna de uma empresa gigante aí, que é a Unidas, né, faz muito sentido, né, você ter essa visão que não é só da comunicação em si, né, mas ter essa visão mais estratégica, né, ter essa visão de negócio, né, porque é isso, né, a comunicação ela tem que impactar no negócio, né? Tem que mexer os ponteiros do negócio, tem que ajudar a isso, né? Para que ela seja de fato estratégica, né? Fih, você coordena então a comunicação da Unidas, uma empresa que tem mais de 5.000 colaboradores. Cara, é gente pra caramba, hein? Conta pra gente, né?
qual o desafio aí, né, que você tem no dia a dia, né, para atender, né, tantos clientes internos, né, e um público extremamente diverso, né? Diverso em regiões, né, porque ela está no Brasil todo, né, e também diverso no sentido de que você fala com administrativo e também com motorista de caminhão, né? Como é que é fazer a gestão de uma área como essa numa empresa desse tamanho? Bom, acho que era legal voltar um pouco no tempo em 2022. Eu entrei na Unidas em 2021, né? E em 2022 a gente teve um grande movimento de mercado com a Unidas. Ela era uma empresa especializada em gestão de frotas e rentacar, que é o aluguel de veículos, e venda de seminovos. Esses eram os 3 principais negócios. Em 2022 houve uma cisão, parte da Unidas foi comprada pela Localiza e a outra parte foi colocada à venda para Brookfield, que é um fundo de investimento canadense. A Brookfield comprou essa parte da Unidas, 40% na época, e ela já resolveu fazer uma combinação de negócios com a Ouro Verde, que era uma outra empresa de portfólio que é sediada em Curitiba, que cuidava de gestão de frotas pesadas, principalmente. E isso foi quando você iniciou na Unidas? Eu entrei em 2021 pegou essa fusão gigante. E pra gente foi muito disruptivo, porque o que a gente passou nesse período foi muito inovador, porque a gente teve uma cisão seguida de uma combinação de negócios num período de praticamente um mês. E culturas provavelmente bem diferentes. Muito diferentes. Então a gente teve esse processo e construir. Eu fui o único que sobrou do legado da antiga Unidas na comunicação. Então eu tinha pouco mais de 1 ano e meio de empresa, passei pelo processo e fui o único representante da comunicação nessa nova estrutura. Aí quando começou essa nova empresa, imagina, a gente era especialista em gestão de frotas leves, rentacar e venda de seminovos. Quando a gente se uniu com a Ouro Verde, formou uma nova Unidas, essa nova Unidas passou a ter outros negócios, e um deles é a gestão de frotas pesadas, né? E hoje a gente trabalha num modelo em Curitiba, né, que é a principal sede desse negócio, que a gente está no agronegócio, a gente está em operações muito grandes pelo Brasil, atendendo outros clientes, e a gente tem modalidades específicas. Então, eu tenho o meu ativo, né, que é um equipamento agrícola, que é um caminhão, eu posso alugar o ativo com a mão de obra especializada, e eu posso ter um serviço full service que eu te entrego tudo, a única coisa que você vai ter que fazer é contratar a Unidas. Então eu tenho RH local, então imagina, a gente ganhou uma amplitude de negócios muito maior, e além disso, essa pulverização, como você comentou, hoje nós temos 3 escritórios administrativos, um em São Paulo, um em Curitiba e um em BH. A gente até comentou depois da virada que a gente não tem uma sede, nós temos 3 escritórios, porque todas as pessoas que estão em cada um dos lugares são muito importantes. Então, a gente tem 3 sedes, há mais de 160 lojas, a gente teve que fazer um processo nos últimos anos agora, dos 2 anos para cá, de ampliação das nossas lojas de seminovos, porque é um ecossistema Unidas. Ela é um ecossistema, o ativo ele entra, ele vai para o aluguel de carro, depois de um tempo ele vai para a venda de seminovos, então tudo que entra acaba saindo e retroalimentando o próprio negócio. Sim. Então, toda essa logística e pensar em comunicação para tudo isso é um desafio. A minha área especificamente teve um desafio muito grande. Lojas é muito mais tranquilo, porque a pessoa está no computador, ela tem acesso, ela está digitalizada, mas uma parte da empresa que chegou, 1/3 da minha empresa... Você tinha 2 populações ali, né, que eram de culturas diferentes. Sim, né? Além da cultura diferente, a questão de acessibilidade. Então eu tenho um público que é digital, o pessoal das nossas lojas é um público jovem, um público conectado, está no aplicativo, está no computador, então é mais fácil, mas eu tenho um público de pátio na loja que tem menos acesso, e eu tenho um público nas operações que é mais difícil ainda. Eu tenho mais de 1.000 motoristas na Unidas. A gente celebra esse mês, inclusive, né, em julho, o Dia do Motorista. A gente está preparando um grande vídeo institucional interno para passar, para homenagear esse público, mas é um público muito carente. Eu estou fazendo um vídeo para compartilhar no WhatsApp para eles, para poder chegar junto a eles. Então... Ô, Fih, e qual foi o papel da comunicação, né, na consolidação dessa nova cultura? Ou essa cultura ainda está sendo consolidada, quer dizer, está em construção, né?
Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque é um processo que ele é de longo prazo. Diferente de outras empresas, quando uma empresa compra outra, você adapta a sua cultura à cultura de quem está te comprando. No nosso caso, a gente é controlado por um fundo de investimentos que unificou 2 negócios. Então, a gente tem uma cultura do nosso controlador, que é importante que a gente tenha uma conexão cultural com ele, porque ele quer resultados da nossa empresa. Eu tenho uma conexão cultural com a outra empresa e a gente tem a regionalização. Então, quando a gente pensa no Brasil, Curitiba, São Paulo, são modus operandi diferentes. Total. Então, é um processo de integração cultural. A gente vem desde 2021 trabalhando nisso fortemente. Então, começamos com as coisas básicas, que era a integração de benefícios, integração de políticas, integração de sistemas, né? Do último ano para cá, a gente fez um grande movimento de transformação digital. Então, a gente tem dentro da TI um time de gestão da mudança, um time que está olhando para a unificação de sistemas. Então, como não teve uma compra, a gente falou, vamos optar por qual sistema? Vamos fazer uma pesquisa, vamos voltar, o que tem no mercado disponível, o que pode atender a gente melhor, do que a gente tomar uma decisão rápida. Então, as nossas decisões na Unidas nesse período foram muito pontuais e muito estudadas. Então, assim, eu vou mudar o sistema de RH, mas por qual sistema que eu vou escolher? Entre esse é o melhor. Mas melhor para quem? Melhor para Unidas de onde? A Unidas de agora ou Unidas do futuro que a gente está construindo? Então, todo o processo ele foi mais moroso. Então, a percepção das pessoas, do público geral, é que aqui foi para o Localiza, ficou fácil, plugou numa cultura, num sistema que já existia. A gente voltou 2 passos para tomar as melhores decisões. Então, é um processo que vem sendo construído. No último encontro de líderes, que foi nesse ano, em fevereiro, antes do Carnaval, a gente lançou o nosso manifesto de cultura. E esse manifesto de cultura tem uma temática muito importante, que ele fala, nós somos unidas, para a gente poder tentar diminuir os silos que existem. Porque existem modus operandi diferentes, negócios diferentes que demandam outras necessidades. Então, dentro do hack, por exemplo, do Rentacar, a gente tem processos muito estabelecidos, porque foi uma unidade comprada pronta. Dentro do Fleet, eu tenho outras possibilidades lá, e a gente está tendo essa integração até de times, estrutura organizacional, quem que responde para quem, que diretoria que a gente vai colocar a pessoa, e aí com mudança de reporte, muda a cultura também, porque eu estava respondendo por uma estrutura antes, que agora não existe mais. Né? Então, assim, algumas estruturas deixaram de existir, outras começaram a existir, e isso tudo é uma efervescência de mudanças. E é muito legal a comunicação tá participando de tudo isso e co-criando essa cultura que a gente quer para o futuro. Ô Fih, muito bom. É muito trabalho, né? Muito. É muita coisa, quer dizer, que já foi feita e muita coisa ainda para se fazer, né? Qual é a estrutura hoje da área de comunicação lá da Unidas, né? Quer dizer, para fazer todo esse trabalho, né? Para esses 5.000 colaboradores, né? Para essas áreas, enfim, né? Que estão localizadas em diversas regiões aí do Brasil, né? Como é que vocês estão estruturados? Vocês têm fornecedores externos, né? Para auxiliar? Vocês estão plugados direto na diretoria de RH ou não? Como é que é a estrutura um pouquinho da área aí? Olha, nesses 4 anos que eu estou na empresa, a gente já passou por 3 mudanças de estrutura. A primeira estrutura, a gente tinha uma gerência de comunicação quando eu fui contratado. Ela era plugada na diretoria de RH, então tinha uma gerência de comunicação, o time era bem grande na época, de especialistas, tinha designer, tinha videomaker dentro da equipe, uma equipe grande. No momento da cisão, a gente teve uma mudança. Então, eu comecei a reportar para uma gerente executiva de RH que cuidava de 3 subsistemas. Então, ela cuidava de comunicação interna, treinamento e desenvolvimento e recrutamento e seleção. Aí tínhamos um outro gerente executivo que cuidava de sustentabilidade, um outro que cuidava de serviços de RH, e um outro que cuida de remuneração e benefícios. De um tempo para cá, essa vaga deixou de existir e hoje eu reporto diretamente para o diretor executivo de RH. Então, a comunicação interna é uma das poucas coordenações, junto com sustentabilidade, dentro do RH, nós somos os únicos coordenadores que respondem para o diretor executivo. Direto ali. Direto. Para a gente é muito importante ter esse plug Agiliza, direto. Como é que... Muito, muito. O meu diretor executivo, ele tem, primeiro, muito acesso rápido. Então, como a gente cuida de muitos assuntos, né? Quando a gente pensa em comunicação, eu sou coordenador de comunicação interna, mas eu também estou à frente das iniciativas de marca empregadora, as iniciativas de cultura, algumas
uma parte, um período, uma parte muito pequena de experiência do colaborador no que se refere ao uniforme, né? Acabou ficando lá e a minha área acabou assumindo essa demanda também. Então a gente tem uma atuação mais amplificada dentro só do que a comunicação interna. Então isso facilita muito estar plugado num diretor executivo. A gente corta muitas etapas. E até com o nosso CEO. Então a gente tem facilidade. Você tem acesso aí ao CEO? Sim. A gente teve uma mudança esse ano, né? No encontro de líderes que a gente organizou, a gente fez uma grande notificação para o mercado. O nosso antigo CEO, ele foi promovido por um cargo no conselho, né? Então ele é vice-presidente do conselho de administração da Unidas. E o nosso CFO foi promovido para CEO. Então a gente teve 2 movimentações no encontro de líderes desse ano. E você tem acesso a eles direto. Sim, então o papel da comunicação estratégica, né, no meu ponto de vista, ela tem que estar plugada da onde a estratégia nasce. Sim. Que são dessas pessoas, da diretoria executiva, do CEO, e a gente tem um privilégio. Eu falo que desde do processo, quando eu entrei na Unidas, até hoje, na minha área foi muito privilegiada. Eu tinha uma gerência de Até te perguntar, como é que você vê essa mudança, né, do que era, como era essa relação e de como é hoje, né, quer dizer, quando você tem acesso direto ao board. Sim, e até a estrutura, né, voltando no que você tinha questionado, né, o meu time é super pequeno, mas eu falo que é um time super pequeno com muitas entregas muito importantes. Então, sou eu coordenando a área, eu tenho um analista, uma assistente, tenho uma estagiária, que ela cuida praticamente da parte financeira, porque a gente tem muito processo administrativo, então ela olha só para o financeiro, e eu tenho 2 aprendizes. Então, minha área é muito pequena. E eu conto também com o apoio de 3 agências, na verdade. 2 agências que estão no dia a dia com a gente, de comunicação, e uma agência de eventos que apoia a gente nos principais eventos que a gente organiza, que é o Encontro de Líderes e também a celebração de Dia das Crianças. E festa de final de ano que a gente também organiza, a gente faz dentro de casa. Uau. Então, é um ano que a gente terminou de fazer um evento, a gente já está pensando no próximo. Então, você falou de assistente. Sim. Pergunta que eu tenho que fazer, não tem como deixar de passar num momento como esse, né? É uma assistente humana ou é uma assistente virtual, uma inteligência artificial? Não, é uma assistente humana. A gente até utiliza algumas ferramentas, a gente usa o Copilot, principalmente porque ajuda a gente e facilita a gente no processo de comunicação, mas ela é humana. A gente ainda não evoluiu para ter uma assistente virtual. Porque, para mim, eu acho que pensando em inteligência artificial, quando a gente olha para o futuro, o que vai ser mais demandado não é nem a própria tecnologia, mas é quem sabe lidar com a tecnologia e as relações humanas. Elas são fundamentais em se manter, em se construir. Não tem inteligência que substitua um olho no olho, não tem inteligência artificial que substitua a entonação do que a pessoa quis dizer e trazer aquilo, a gente processar aquilo numa mensagem. O que vai mudar cada vez mais, né? É que em vez de você usar uma ferramenta como o Word, como uma ferramenta da Adobe, você vai fazer uso cada vez mais de uma inteligência ou que está acoplada ali ou que ela é uma inteligência artificial, né? Então, a inteligência humana, né, eu acho que cada vez mais vai estar na estratégia, né, vai estar na análise, né, e aí, enfim, ela é de inteligente ela não tem nada, na verdade, porque ela precisa ser alimentada, a inteligência é humana, né? Então sempre vai precisar do humano. A pergunta tem que ser feita por uma pessoa. Né? Exatamente, e a pergunta, tem que saber fazendo boas perguntas, né? Você vai ter boas respostas. Verdade. Ô, Fih, você falou de marca empregadora, né? E eu sempre gostei de ter uma visão assim 360 da comunicação, né? E tem profissionais que defendem, por exemplo, que marca empregadora não tem nada a ver com comunicação interna. Né? E para mim a marca empregadora ela vem, quer dizer, né, dessa comunicação ali feita com os colaboradores. Claro que ela tem um objetivo de atingir mais um público externo, né? Mas enfim, ela para mim ela tá plugada ali, né? Mas eu gostaria que você, né, contasse um pouquinho para a gente a sua visão, né, quer dizer, dessas áreas e não só dessas áreas, né? Pensando em comunicação, né? Se é de forma mais integrada, se temos que respeitar ali os silos, né? Como é que você vê a comunicação para ela ser estratégica dentro de uma companhia? Eu acho que, Pablo, tem muitas empresas que colocam marca empregadora plugada em comunicação interna, porque eu acho que é uma maneira de divulgar para fora aquilo que você vive, porque você só vai ter uma marca empregadora forte se você tem uma cultura forte. E a cultura forte, ela tá dentro. Então, quem vai falar para fora é essa cultura? É a comunicação interna.
Na Unidas, a gente tem 3 áreas envolvidas, né, trabalhando em marca empregadora. Então, comunicação interna, ela acaba sendo a liderança disso, porque a gente cuida de cultura também, mas a área de recrutamento e seleção, a área de treinamento e desenvolvimento, e principalmente a área de marketing, porque tudo vai para fora e o marketing tem que ser envolvido. Então, é um trabalho colaborativo, né? Acho que o importante é definir papéis e responsabilidades dentro de cada uma das atuações. Então, a gente compartilha com o marketing, a gente alinha discurso para que o discurso não seja diferente para fora do que é para dentro. Acho que isso é fundamental, tem que ter, né? esse alinhamento. O processo de recrutamento e seleção é uma experiência. Né? Eu quero garantir, não é só fazer uma página bonita da GUP ou de qualquer outra ferramenta, qualquer outro ATS. Não é só mandar fazer uma entrevista super legal com a recrutadora. Né? Então, é tudo amarrado. Que discurso que ela vai falar, o que ela vai apresentar para esse candidato, como que a gente vai se posicionar diante da comunicação das vagas. Tá claro, não tá claro? O processo ele é legal, ele não tá sendo legal? Às vezes a gente utiliza a GUP lá e a gente vê muitos haters falando muito mal da GUP. Só que todos os meus colaboradores, né, do meu time que entraram ou que já saíram, eles vieram por meio da GUP. Então, assim, é uma ferramenta que tem a utilidade. Só que, às vezes, as etapas que colocam lá são tão infinitas. Verdade. Que a experiência do candidato... Já vi crítica sobre isso, sobre essas etapas. E você consegue fazer isso, encurtar as etapas, colocar um processo ou não. Ela é flexível nessa modalidade. O problema é que às vezes colocam tantas etapas que a pessoa já desiste na hora. Nossa, eu vou ver, são 10 etapas, não quero participar desse processo. Né? Espera ser indicado ou uma outra forma de ser adicionado. Então, a comunicação, ela acaba orquestrando esse processo, porque a gente orquestra o discurso. O que a gente quer que esse candidato que está pretendendo ser um colaborador, ele veja, né? O que eu vou dar de dicas para ele, de que cultura é essa que a Unidas vende, ou que qualquer outra empresa vende, para que a pessoa fale, nossa, esse valor é parecido com o meu, eu acredito nisso. Para ver se dá um match ali, né? Porque tem que dar um match. Né? A busca é do match perfeito, né? Do candidato com a vaga e com a empresa. São 3, é uma pirâmide, né? Um tripé. Né? Não adianta só, a vaga é perfeita para mim, mas eu chego na empresa e não me conecto com ela. Exatamente, ou a empresa é fantástica, imagina, mas eu não me conecto prejuízo para o candidato e para a empresa também, né? Sim, então assim, a gente quer diminuir custo, a gente quer deixar o processo cada vez mais humanizado. A gente está fazendo um processo de revisão, por exemplo, de todas as mensagens da GUP. São mais de 60 mensagens. Caramba. Que a gente tem personalizada para cada um dos temas. Porque você passou para a próxima etapa, não passou para a próxima etapa, você foi chamado para o processo. Esse cuidado, né, também, né? Então, de quando não foi aceito, né? Como é que você de faz cuidar, essa comunicação? Porque o candidato, quando ele está buscando um emprego, muitas vezes ele está desempregado, muitas vezes ele está numa situação, eu quero mudar de empresa porque eu não estou satisfeito aqui. Tá meio vulnerável ali, né? Então a gente tem que olhar para essa pessoa como se a gente estivesse olhando para um amigo nosso, né? Então, como que eu faço isso de uma forma humanizada? A gente está revitalizando toda a nossa integração institucional, porque tem que contar uma história. Então, a história começa quando a pessoa se candidata lá na GUP, quando ela passa pelo processo seletivo, com as mensagens que a gente vai reforçar lá, no processo de pré-admissão, que ela recebe um vídeo do nosso diretor executivo dando as boas-vindas para o candidato, que recebe o primeiro manual, e quando ela vai para a integração, tá todo contando a mesma história. Então, é isso que a gente gostaria de fazer, né, como marca empregadora. E aí, quando a gente pensa, que área que vai cuidar? Poderia ter outra área. Se fosse seleção ia demandar para a gente materiais de comunicação. Sim. Se fosse o marketing, ele ia fazer uma parte, mas ele ia precisar ser abastecido de informações de cultura, de valores, que é o que a gente cuida. Então, faz muito sentido estar com comunicação interna, porque é uma expansão da comunicação interna que vai para o externo. Perfeito. Né? Eu acho que vende para fora. Vocês usam o LinkedIn também para marca empregadora? Sim, eu acho que o LinkedIn é uma das nossas principais ferramentas de comunicação. A gente gosta, além de trazer, né, tem muito conteúdo de marketing. Vocês têm influenciadores internos também? Tem esse trabalho? Não, a gente tem alguns padrinhos da operação, que é o pessoal que ajuda nas integrações. A gente não tem hoje um influenciador interno, a gente quis começar a desenhar, mas é um processo complexo, porque a gente tem uma multiplicidade de públicos e locais e é difícil controlar todas as pessoas e até cuidado com o desvio da função dela, porque os nossos times são muito enxutos, então a gente tem que estar um olhar muito estratégico para utilizar as pessoas, mas a gente gosta de utilizar as pessoas no nosso canal, na nossa rede social interna, então a voz do colaborador tá lá.
né? A gente não usa um influenciador, mas a gente pega boas práticas. A gente tem uma news semanal, a gente tem uma rede social interna, a gente publica as notícias durante a semana e toda sexta-feira a gente faz a divulgação daquilo que saiu para que as pessoas perdi essa notícia na minha news de sexta, eu vou saber o que passou. O cara não precisa ficar conectado ali direto em tudo, né? Sim, e aí nessa news a gente sempre analisa um post legal de um colaborador pra gente dar evidência para ele. Então, uma prática, a gente tem um time de segurança do trabalho que é muito engajado, então tá sempre colocando uma dica de segurança, e a gente pega, olha, veja esse post do colaborador, porque ele tá falando sobre legal. Às vezes uma foto muito bonita que foi tirada dentro de uma operação que a gente não tem tanto acesso, aí a gente pega e replica essa foto, então a gente dá o valor pro colaborador na nossa news semanal. Então toda semana tem alguém novo aparecendo lá. Isso estimula ele a publicar. Eu quero sair na próxima edição, eu quero ter a minha postagem aqui, o que eu preciso fazer? A gente dá dicas, né? Não coloque só uma foto, não coloque só um vídeo, dá uma explicação, contexto, algo que realmente esteja fazendo sentido para você. A gente ofereceu um curso de segurança no trabalho. Tá, mas qual que foi o aprendizado? Então a gente estimula a pessoa a contar a história, porque o storytelling também faz a diferença. E eu acho que a comunicação, organizando, orquestrando isso, ela ajuda porque ela tem o storytelling que tem internamente para poder vender externamente. É diferente de marca, né? Eu tô vendendo um produto. Eu não tô vendendo um produto, eu tô vendendo um conceito de uma empresa. Tem que ser verdade. Acho que a cultura ali é o dia a dia, né? Quer dizer, quando você consegue mostrar isso, né? Quer dizer, o candidato lá, ele vai conseguir enxergar se aquilo faz sentido ou não para ele, você dá o tal do match, né? E aí vai ser melhor para ambos, né? Quer dizer, então você mostrando a verdade, né? O que acontece na empresa, né? E aí, e aí junta também, porque a minha área também cuida de engajamento. Então a gente aplica a pesquisa de clima do GPTW. Então tá tudo meio que amarrado. A gente já tem diagnóstico da pesquisa de clima. A gente cuida de cultura. Então quando a gente vai falar para fora, a gente está falando daquilo que é real. Né? Não existe empresa perfeita, não existe cenário utópico, né? Às vezes as pessoas têm uma idealização, mas o que a gente procura oferecer para o candidato, né, para essa pessoa que está lá fora, por meio, né, de marca empregadora, do LinkedIn, da nossa GUP, daquilo que a gente publica, das publicações que a gente estimula dos nossos diretores executivos, do nosso CEO, é que eles reflitam aquilo que a gente vive. Né? Porque a cultura é muito mais do que uma palavra na parede ou algo, um manifesto muito bonito, né? Emocional. Né? É aquilo que a gente está vivendo no dia a dia. Não adianta colocar, né, uma frase, né, aqui trabalha-se com alegria, né? Chega lá na empresa, todo mundo... Né? Então é o dia a dia ali, né, que vai demonstrar de fato, né? E é o que retroalimenta as evoluções culturais também. Porque hoje a gente vive de um jeito, mas esse jeito não significa que a gente vai viver para sempre. Então a cultura ela é viva, ela é dinâmica, a gente mudou de CEO. Então agora é um outro processo que a gente está de aprendizado. Qual que é a cultura de que esse CEO também, por meio das atitudes dele e dos compromissos que ele assume, que ele também vai cascatear para baixo. Então, tenho valores muito claros, eu tenho um propósito que nos direciona, mas o que a gente de verdade vai colocar no dia a dia, que comportamentos que a gente precisa adquirir e evoluir com eles. Verdade. Ô Fih, falando um pouquinho de maturidade, né? Se a gente com uma visão, né, temporal, né, tende a pensar que há 10 anos atrás, né, as empresas tinham uma maturidade menor da comunicação interna, né? Mas me lembro que em 2012 a gente fez um projeto lá na Via Varejo, né? Você acha que estava lá também, chamado Via Saúde, que foi um projeto que surgiu, né, de uma demanda do RH, de uma alta sinistralidade de saúde, né? Então partiu de um problema ali, né, de financeiro da empresa, né? E a gente fez um projeto muito bacana, muito conteúdo relevante, mostrando, né, como usar melhor o seguro-saúde, mas aí falava de alimentação saudável também, de prática de exercício, enfim, foi um projeto um ganha-ganha, né, porque a empresa conseguiu baixar a sinistralidade e também o colaborador passou a ter uma vida com mais qualidade de vida, né? E teve também engajamento, eles postavam as receitas, as coisas que eles estavam falando, enfim, foi um projeto muito bacana. E um projeto que aconteceu em 2012, né? São 13 anos, né? E hoje ainda a gente vê empresas que não têm essa visão estratégica, quer dizer, né, a comunicação interna ali, ela impactou o negócio, né, nessa parte de seguro e sinistralidade, e os colaboradores também, né, quer dizer, trabalhando com mais qualidade de vida, eles também vão produzir, né, melhor.
Na sua trajetória, né, todas as empresas pelas quais aí você passou, né, você sempre se deparou com uma comunicação interna estratégica ou teve muita pedra dura aí para quebrar? Então, olhando um pouquinho no retrovisor, como você vê a evolução da área de comunicação interna? Muito boa pergunta, Pablo, mas teve mais pedra dura do que olhar estratégico durante todos esses anos, né? E por empresas bem grandes que eu passei. Isso é muito triste, porque a comunicação ela é um meio para que os objetivos da companhia sejam atingidos. Então, como você sabe que a empresa tem um alto índice de sinistralidade? Se você é colocado nos fóruns que debatem sobre esse assunto, né? Então, a comunicação, para mim, a maturidade da comunicação e o quanto estratégica ela é onde ela está envolvida, onde as pessoas envolvem ela. Eu posso chegar e querer entrar em fóruns que eu não sou convidado? É muito difícil, porque tem um ambiente corporativo que não é fácil. Mas quando você tem o apoio, você tem a visão da liderança, que entende que a comunicação é um meio para que a gente possa atingir os objetivos da companhia, você é envolvido. Né? E isso eu sou muito grato lá na Unidas, porque é uma área, a nossa área ela é demandada demais. As pessoas querem acionar a nossa área para contar essas histórias, para a gente poder ajudar elas com um resultado. Então agora a gente chega, né, em 2025 com a NR1, questão de saúde mental. A gente tem uma série de iniciativas e a área de sustentabilidade que cuida de saúde está na nossa cola sempre. Felipe, o que a gente pode fazer juntos? Vamos co-criar, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um evento online? O que você acha? E a gente é incluído nesses brainstormings para tomar uma decisão que vai favorecer a companhia, porque agora é uma questão de legislação. Se a área não viesse me acionar, eu não tenho como falar daquilo que a área não me acionou. E ela vem acionar porque também sabe, né, quer dizer, do trabalho, né, que vocês realizam ali, né? E entende a relevância da área de comunicação. Então, assim, a comunicação vai ser o meio que eu vou conseguir atingir o meu objetivo lá na frente. Então, eu acho que o patrocínio da alta liderança e enxergar a área de comunicação interna como uma área realmente de negócio, né? O CI é negócio. Exatamente. É negócio porque a gente potencializa as mensagens que a gente precisa reforçar da diretoria, da liderança da empresa, e a gente ajuda a atingir o resultado, de forma intrínseca, pela tangente, contando um storytelling que a pessoa se sente pertencente. O senso de pertencimento passa por comunicação. Quando a gente conta uma história e a pessoa fala, nossa, me identifiquei. A gente fez uma campanha, a gente teve uma troca esse ano de rede social corporativa, só para dar um exemplo. E aí a gente fez uma campanha, eu falei assim, vamos brincar, vamos fazer uma campanha de Dia dos Namorados. A gente nunca tinha feito. Vamos ver qual que é o percentual das pessoas que se engajam. A gente recebeu o marketing, falou, nossa, a campanha interna de vocês ficou muito legal. A gente não pensou em fazer isso para fora. O marketing deu um feedback positivo pra gente. Internamente, as pessoas começaram a se engajar. Nossa, eu quero contar minha história do meu relacionamento. Né? A gente fez uma brincadeira com histórias de relacionamento que cada um tinha dentro, né, dos seus relacionamentos, namoro, casado, juntado, independente do formato. E as pessoas se engajaram porque elas queriam contar. Então, elas se sentem num ambiente tranquilo de poder expor a sua história, poder expor a sua vida para todos os colaboradores que estão na rede social. Então, isso é muito legal. Muito legal. Ô, Fih, e além dos dados aí que a gente vê dos dashboards da vida, né, o que vocês usam, né, para conseguir enxergar se aquela campanha foi um sucesso ou não, né? Você falou essa dos namorados, assim, né, do marketing chegou, né? Isso também vocês usam como uma forma de mensuração? A gente gosta muito de soltar pesquisa. Inclusive, a gente, antes da virada, antes de 2022, a gente soltou uma pesquisa de comunicação grande que avaliava os nossos canais. Dentro desse período de 2022 para cá, a gente não fez mais essa mensuração, mas a gente solta muita pesquisa de satisfação das ações que a gente organiza. Então, por exemplo, a gente organizou Dia das Crianças do ano passado. A gente teve um NPS de 92 em 3 escritórios diferentes. Então, foi uma baita resposta do evento que a gente organizou. Então, a gente gosta de soltar pesquisa, a gente pega os dados de mensuração básica, quantidade de likes, quantidade de e-mails enviados. Então, todos esses dados, os feedbacks das áreas. E os feedbacks das áreas. Agora, a gente começou um processo, a gente tem uma ferramenta que organiza os nossos chamados. Então, a gente tem uma ferramenta chamada Top 10, que toda demanda de comunicação, ela é mensurada. Então, eu sei quantas demandas eu atendi no mês por conta dessa ferramenta. É quantitativa, não é qualitativa. Mas agora a gente está entrando no processo de evolução para levar para o quali. E aí a gente está perguntando,
como que foi seu atendimento, o seu objetivo foi atingido, você ficou satisfeito com a comunicação entregue. A gente fez uma comunicação esse ano muito específica por conta da SOX, né? A gente tem essa certificação, é uma certificação de controles internos muito importante. A gente nunca tinha trabalhado uma comunicação específica para o público interno, então ninguém sabe o que é SOX, a não ser as pessoas que são envolvidas com a SOX. E aí a Ara falou, Felipe, a gente precisa fazer algo diferente, a gente precisa colocar a empresa na mesma página, porque isso capacita a gente a abrir um IPO no futuro, e nós somos uma das únicas empresas do grupo, né, da Brookfield, que tem essa certificação no Brasil. A gente está aqui indo para o terceiro, falei, vamos contar essa história. Quem que é a SOX? Então me desenha aí. Eu entendi tudo de SOX, a gente mandou uma comunicação, a gente reconheceu as pessoas que foram destaque no último ciclo. Então eu falei para o gerente da área, falei assim, quem são as pessoas que mais se destacaram? Você tem isso? Você consegue mensurar? Ele, tenho. Em cada uma das frentes eu tenho pessoas. Eu falei assim, então me dá os nomes, vamos entrevistar essas pessoas. Vamos trazer visibilidade, por que essa pessoa é importante nesse processo de auditoria interna? Né? Eles são de controles internos, mas é um processo que revê os nossos processos financeiros. Então, quem são essas pessoas? Vamos dar visibilidade. Quem que é a área? Você tem uma foto com o time? Me manda uma foto com o time, que as pessoas precisam saber quem são vocês dentro da companhia. Então, acho que quando a área te procura e você quer não só fazer uma entrega, mas fazer uma entrega que realmente atenda às necessidades dela e supere. Eu falo para o meu time, a gente não está aqui para dar problema, a gente está aqui para resolver. Então, independente de como veio truncada a demanda, vamos fazer uma entrega de qualidade, que conta uma história, mesmo que a gente saiba que muitas vezes não vai dar certo. Agora, você falando dessa história toda aí, né, quer dizer, desse trabalho grandioso, né, que vocês fazem na Unidas, imagina isso tudo que você contou aqui, né? Imagine se não tivesse a área de comunicação na empresa, né? O que seria, né? Quer dizer, imagina, né, esse choque de cultura, né? Essa consolidação de uma cultura nova, né? Esse ouvir aí das áreas, de atender, de não só atender, mas fazer algo melhor do que muitas vezes chegou ali como demanda, né? Você imagina isso sem comunicação? Então, sabe, essa pergunta é muito boa, que ela me fez trazer uma imagem na minha cabeça. Sabe tapioca? Que você coloca lá, os grãos são todos soltinhos, né? E você coloca na panela e ela gruda, né? Ela vira uma goma lá e ela se junta. A comunicação, para mim, é essa etapa, né? De você colocar na panela e juntar. Sem comunicação, as informações elas ficam perdidas. Tudo. A conexão com a estratégia, ela fica fragmentada. A gente tem um problema gigantesco, eu acho que ele é global, de líderes que não são comunicadores. Então, não é uma habilidade... Esse é o tema do outro podcast. Não é uma habilidade que muitas vezes é fomentada nos níveis executivos. Às vezes você é excelente tecnicamente, você entrega os resultados, mas você não sabe comunicar para o seu time. Então, tem muitas informações que às vezes não são cascateadas da forma que deveriam. As pessoas têm dúvida. A gente percebeu lá na Unidas, por exemplo, eu mando uma informação para o líder, peço para ele cascatear, ele não cascateia, porque ele tem dúvida, ele tem medo de divulgar uma informação e o time depois utilizar essa informação de forma errônea. Então, assim... É muita capacitação aí, né? Sem comunicação, não ia ter essa conexão. Sem conexão não tem pertencimento. Sem pertencimento, a gente tem uma empresa dividida, a Rádio Peão, né? Ela cresce, aí você fica num sentimento de medo, porque você não sabe para onde a empresa está indo, você não sabe o que você está fazendo, você não tem a ideia do valor do seu trabalho. E vai impactar no negócio. Impacta no resultado. Por isso que, né, CI é negócio, né? O Fih, a gente poderia ficar aqui falando, né, durante horas aqui, porque o assunto é muito relevante, né? Mas estamos chegando ao fim aí do nosso podcast. Dessa edição, né, do podcast. E gostaria que você pudesse deixar aí uma dica, né, para um gestor numa área de comunicação de uma empresa que ainda não é estratégica, né? Por onde ele poderia começar? Olha... A escutativa, para mim, é o ponto fundamental, né? Você tem que estar com os ouvidos muito atentos, o olhar atento, para que você possa sugerir e propor novas ideias. Muitas vezes, das ideias que eu proponho, elas não são aprovadas, mas eu não deixo de dar ideias. Então, acho que, assim, às vezes é ganhar pela persistência. Não desistir, persistir, né? A comunicação, ela é criada, todo mundo comunica, de alguma forma, tudo comunica.
o seu uniforme, a sua forma de falar, a sua forma de responder uma questão, tudo comunica. E que comunicação é essa que você quer realmente trazer para sua companhia, né, para a área que você atua? Então, tudo depende muito dessa escuta ativa, desse olhar atento e do processo de não desistir. Porque a nossa área, a gente sabe, né, Pablo, comunicação, ela é sempre... a empresa está indo mal, corta a comunicação. A empresa está indo mal, corta o marketing. A nossa área é uma área muito sensível. Como trazer isso, né? Acho que hoje a gente conseguiu entrar num nível de maturidade como comunicação um pouco melhor. As empresas já estão enxergando que sem comunicação não tem conexão, não tem engajamento, não tem disseminação das informações de forma precisa e correta. Então, hoje a gente já é uma área fundamental. O meu desejo é que a gente continue trabalhando para que a nossa área seja essencial. Tipo, se tiver que cortar, vai cortar de outro lugar. Exato, porque sem comunicação não dá para existir. É verdade. Então é isso, persista. Muito bom. Fih, muito obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo, por você ter compartilhado aí seu conhecimento com a gente, toda essa jornada. Acho que foi um papo muito legal. Espero encontrar você aí em outras oportunidades aqui no podcast CI Negócio. Eu também, pode me chamar. Adorei. Obrigado.